Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Agora vamos orar e depois prosear. Mostra-me, mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo, que o teu povo também aprenda a escutar a tua voz e as tuas orientações. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, o Senhor, segundo a tua palavra, nos promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura, se não andarmos nos caminhos dos nossos antepassados e fizermos o que lhe agrada. Tomaremos posse de tudo que o Senhor nos deu. Amém. A prosa de hoje é: consciência é a chave da transformação. Bem, apesar da prosa de hoje se basear no livro de 2 Reis, onde a história que eu vou abordar é sobre o rei Acabe e o extermínio da sua família, o texto-chave é o do livro dos Salmos, capítulo 42, versículo 7, que diz: um abismo chama outro abismo. Bem, eu vou ler 2 Reis, capítulo 10, versículos 6 e 7, que fala sobre os filhos de Acabe. Na palavra está escrito assim: ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhe as mandaram a Jezreel. Sei que é difícil acreditar e até comprovar na própria palavra do Senhor sobre heranças espirituais malignas que nos perseguem. Muitos acreditam que quando se convertem ao nosso Senhor Jesus Cristo, todas as coisas se fazem novas automaticamente, sem nenhum esforço, já que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse texto tem sido usado e defendido por muitos, por acharem que não precisam fazer absolutamente nada, e como mágica, tudo na sua vida será resolvido instantaneamente. E vejo situações de pessoas que estão nas igrejas que, se não pioram, no mínimo continuam estagnadas. Nada acontece. Os problemas com o cônjuge, filhos, problemas financeiros continuam como antes de aceitarem a Jesus. E o pior, muitos ainda dão mau testemunho, com uma vida pior do que aqueles que não professam a mesma fé em Cristo. Mas depois de alguns anos na presença do Senhor, tendo família cristã, percebo que na prática não é bem assim, no automático. Para que as coisas velhas passem, para que tudo se faça novo, é preciso uma mudança de atitude. Eu diria no termo de hoje, muito usado por muitos coachings, que devemos mudar o nosso mindset, ou seja, mudar nossa maneira de pensar. Pois a palavra do Senhor já nos diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Bem, só assim as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Levantar a mão no culto, dizer que aceita Jesus, frequentar a igreja sem realmente estar em Cristo, nada na sua vida vai fazer novo, se continuar com as práticas antigas. Devemos pensar também que os nossos pensamentos e hábitos são criados em nós ao longo da nossa vida, junto com os nossos familiares. Tendemos a ter as mesmas opiniões, gostos, visão da vida, perspectivas e etc. Tudo baseado na opinião daqueles que nos criaram e nos cercam desde a infância. E para quebrar essa cadeia de pensamentos, atitudes que vem sendo repetido por gerações, será necessário uma comunhão com o Senhor para entender o que de fato está acontecendo e uma obediência nunca exercitada no meio da sua família anteriormente. Pois quando uma coisa começa errado, o caminho mais provável é que ela continue errada e até termine errado. Por isso, a palavra nos diz que um abismo chama outro abismo.
como uma corrente com vários elos que parece não ter mais fim. Imagine você decidir então quebrar um elo para começar tudo do zero. Eu agora vou tentar explicar como Acabe foi o pior rei de Israel. Pois bem, tudo começou com um abismo. Depois que Davi se encantou por Batseba, eles adulteraram e Davi matou Urias. O filho deles, Salomão, ficou no lugar de Davi, seu pai, como rei, que também era adúltero, pois ele teve 1000 mulheres. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, o Senhor dá instruções sobre os deveres de um rei. O Senhor diz assim no versículo 17: tampouco para si multiplicará mulheres, ou seja, qualquer número depois de 1 já multiplica o resultado. Salomão, adulterando com várias mulheres, começou em sua velhice a adorar outros deuses. E assim o Senhor dividiu o reino, deixando em Judá como rei o descendente de Salomão, seu filho Roboão. O adultério de Salomão o levou à idolatria e feitiçaria, confirmando a palavra que um abismo chama outro abismo. O Senhor então divide o reino. No livro de 1 Reis, no capítulo 11, versículo 29, está escrito assim: saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. No versículo 34 está escrito assim: porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti. Nesse versículo fica clara a herança espiritual que o filho de Salomão herdaria, porque o reino foi tirado das mãos dele. Quando Salomão soube que Jeroboão seria eleito rei em Israel com 10 tribos, ele tentou matar Jeroboão. No livro de 1 Reis, no capítulo 11, versículo 40, está escrito assim: pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Aqui começou outro abismo, pois Jeroboão se misturou com o povo idólatra e feiticeiro no Egito, e a palavra de Deus nos adverte. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 33, está escrito assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E assim que voltou do Egito, seu coração estava corrompido, pois deixou de adorar ao Senhor e fez no seu reino 2 bezerros de ouro e instruiu ao povo a adorar esses deuses que ele fez. Sendo assim, o Senhor permitiu que o reino também fosse tirado das mãos dele. Quando Jeroboão morreu, seu filho Nadab ficou em seu lugar, mas Baasa, filho de Aías, conspirou contra ele, matando-o, e ficou em seu lugar. Aqui, de novo, o filho recebeu a herança espiritual do pai. E assim, um abismo chamou outro abismo, e foi a vez de Baasa sofrer conspiração. Seu filho Elá, que ficou em seu lugar, foi morto por um comandante do reino, Zimri, que ficou em seu lugar. E Elá recebeu a herança do mal feito de seu pai Baasa. E o povo de Israel, quando soube que Zimri tomara o reino, elegeram Onri, o comandante do exército, para rei de Israel. Zimri se mata e termina nele o abismo, porque nenhum descendente dele reinou em seu lugar. Quando Onri morre, o seu filho Acabe reina em seu lugar. Quando Acabe toma o trono, havia vários elos de abismo chamando outro abismo, pois a sucessão do trono depois de Jeroboão foram todos tomados à força, com morte, traição e conspiração. Impossível algo dar certo dessa maneira. E como sabemos, Acabe ainda casa com Jezabel. O abismo estava tão grande que não eram espíritos malignos de baixo escalão que estavam operando naquela situação. A corrente maligna estava operando com elo dobrado. Por isso, quando chegou a vez de Acabe reinar, ele ainda casou-se com uma mulher que é pior que qualquer feiticeira da época. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender como a consciência é a chave para a transformação. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site
www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!